Olá, bom dia. Hoje, quinta-feira, dia 12 de agosto, nós estamos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos ao Espírito Santo que venha em nosso auxílio e nosso socorro, controlar as nossas palavras e pensamentos e encher o nosso coração de muita paz e amor. Hoje, a reflexão que nós vamos fazer é do Evangelho de São Mateus, no capítulo 18, versículos de 21 a 35 e depois 19 até 1. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou-lhe: Se o meu irmão me ofender, quantas vezes deverei perdoar-lhe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Na verdade, o reino de Deus pode comparar-se a um rei que quis ajustar contas com os seus servos. Logo de começo, apresentaram-lhe um homem que devia 10.000 talentos. Não tendo com que pagar, o Senhor mandou que fosse vendido com a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, para assim pagar a dívida. Então, o servo prostrou-se a seus pés, dizendo: Senhor, concede-me um prazo e tudo te pagarei. Cheio de compaixão, o senhor daquele servo deu-lhe a liberdade e perdoou-lhe a dívida. Ao sair, o servo encontrou um dos seus companheiros que lhe devia 100 denários. Segurando-o, começou a apertar-lhe o pescoço, dizendo: Paga o que me deves. Então, o companheiro caiu aos seus pés e suplicou-se, dizendo: Concede-me um prazo e pagar-te-ei. Ele, porém, não consentiu e mandou prendê-lo até que pagasse tudo quanto devia. Testemunhas dessa cena, os seus companheiros ficaram muito tristes e foram contar ao Senhor tudo o que havia sucedido. Então, o Senhor mandou chamar e disse: Servo mau, perdoei-te tudo o que me devia. Por que não o perdoaste? Não devias também tu compadecer-te do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? E o Senhor, indignado, entregou aos verdugos até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim procederá convosco meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar ao seu irmão de todo o coração. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, partiu da Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. As palavras de hoje são palavras do perdão. Ontem nós meditamos a palavra de Jesus, vendo que quando nós tivermos alguma coisa contra o nosso irmão, é necessário acertar com ele. E aqui hoje, Deus nos traz a questão do perdão de coração. É importante a gente ter como base que essa parábola do servo mau, ela é comparada ao reino de Deus. Jesus traz um pedaço do reino dos céus para nós. Ele nos traz quem serão os participantes desse reino. Aquele que perdoa de coração. Um dos atributos de Deus é a compaixão. E nós precisamos lembrar que nós todos somos a imagem e semelhança de Deus. Então, esse atributo de compaixão tem que estar dentro de nós, para que nós possamos aprender a perdoar de coração,
aprender a perdoar tudo aquilo que é feito contra nós. Porque na mesma medida em que nós dispensarmos as dívidas que os outros têm com a gente, Deus fará a justiça também com cada um de nós, para que nós também sejamos dispensados das nossas dívidas com Deus, para então assumir o nosso lugar no reino dos céus. Às vezes, fico imaginando como é difícil perdoarmos, como é difícil esquecermos, como é difícil apagarmos as mágoas e as cicatrizes que determinadas dívidas deixam na nossa vida. Jesus aqui não pede para que nós nos esquecemos daquele ato de dívida, mas que nós não carreguemos o compromisso daquela pessoa conosco de sanar aquilo que ele nos deve, seja ele material, seja ele moral. O importante é que nós possamos entender que aquele que errou contra nós exerceu uma dívida, e que essa dívida ele vai ter que prestar contas a Deus. E se nós não liberarmos eles dessa dívida, nós vamos ter que prestar conta da dívida dele através de Deus. Porque Deus vai nos cobrar as nossas faltas perante os outros. Agora, se você tem a certeza de que você não comete falta nenhuma, que você não erra durante o seu dia, então não é um motivo de preocupação. Mas se sabemos que somos humanos, que nós erramos, que nós somos falhos, que nós possamos encontrar nessa vida momentos em que vamos errar, vamos ficar devendo para alguém, seja através de uma palavra, seja através de uma omissão, seja através de uma falta de ajuda para o nosso irmão, Deus vai exercer exatamente essa condição de não perdoarmos. A palavra de Jesus é muito clara na condição para que a gente herde o reino dos céus. E às vezes é necessário de que aquela cicatriz que foi criada em nós por motivo de alguém, ela fique ali. Ela não seja apagada, porque nós não temos esse poder de apagar a dívida, essa cicatriz, mas que nós possamos liberar essas pessoas dessa dívida que ela fez conosco, que nós possamos liberar essa pessoa de coração, para que nós possamos seguir a nossa vida. E é necessário que ao final desse evangelho nós possamos refletir se a gente tem exercido o dom de perdoar, se nós temos pelo menos desejado dar o perdão. A quem nós precisamos perdoar? E nós nos sentimos perdoados por Deus na mesma medida com que nós temos perdoado o próximo? Jesus nos traz a condição do reino de Deus, do perdão de coração. O reino de Deus é meu, é seu. Jesus veio inaugurar o reino de Deus a partir da sua morte. E a sua morte foi morte de traição. A partir de uma traição em que Jesus teve que passar toda a sua dor. E no momento final da cruz, Jesus pede a Deus, que é Pai, que perdoe a todos, porque nós não sabemos o que fazemos.
que o Evangelho de hoje possa entrar em seu coração e trazer de volta o perdão de coração, para que nós possamos herdar o reino de Deus, que foi inaugurado lá na cruz, através do perdão dos nossos pecados. Que Deus abençoe a todos vocês. Tenham uma ótima quinta de adoração. Se você não pode ir numa igreja, lembre-se de Jesus Eucarístico, lá exposto no altar, esperando você, te adorando, te amando, do jeito que você é, perdoando ou não. Ele está lá, pronto a te receber. É só acreditar e tomar posse da graça de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês e até amanhã.